A misericórdia de Deus, ela, além de ser suficiente para mim, eu tenho que entender. Porque a partir do momento que eu encaro essa realidade de que eu fui perdoado e continuo na prática do pecado, a lição é bem clara aqui. Ela tem que produzir transformação, né? E criar na gente o quê? Né? A mudança. Então, quando eu entendo que eu fui perdoado porque Deus é misericordioso comigo, a minha primeira atitude é mudar, querer mudar. Jesus, quando ele fazia as curas, né, os seus milagres de cura, o que ele falava para as pessoas? Vai e não peque mais. Ele não falava assim, continue a fazer essas práticas que você está fazendo, não. Ele pedia que você fosse, que houvesse em você uma transformação, uma mudança. Aí você entende que é misericórdia na sua vida. E também, complementando o que a Mirlane e a irmã falou, diz assim que o perdão, quando nós nos arrependemos, foi o que Davi sentiu. Ele disse que o perdão de Deus, o perdão para a nossa vida, ele produz na nossa vida uma mudança radical e duradoura, né? O que me chamou a atenção nessa semana, dessa lição aqui, é que diz assim que o perdão de Deus, o nosso arrependimento, ele tem que ser radical e tem que ser duradouro no nosso coração, né? Quer dizer, isso nos leva a não continuarmos na prática do pecado, quando nós entendemos que Deus já nos perdoou e que nós precisamos pular essa parte e continuar a nossa vida na presença de Deus, porque o pecado, ele faz o quê? A separação entre nós e Deus, e o arrependimento, né, e o perdão de Deus nos aproxima de Deus, e é isso que faz com que produza no nosso coração um arrependimento duradouro. Pergunta: Deus, ele olha o nosso pecado? Pode falar. Levanta a mão aí que o João vai levar o microfone. Deus, ele olha o nosso pecado? O próprio pastor, já pregando aqui, ele falou, né? Satanás nos chama pelo pecado. Deus nos chama pelo nome. Ou seja, Deus, ele olha a nós, não o nosso pecado. Porque se ele for olhar o nosso pecado, todos nós estamos condenados. Ele não vai dar atenção ao pecado. É aquela questão, quanto mais atenção você der a quem está gritando, mais alto essa pessoa vai gritar. Se você não dá atenção, pode ter certeza que ela vai parar. Sempre eu conto algumas experiências que acontecem comigo no dia a dia. E quinta-feira foi uma de uma mãe entrar na minha sala e ficou batendo boca com a secretária ali na minha frente. Estava sentada, eu fiquei. Deixei as duas. Por baixo da mesa eu pisei no pé da secretária, de levezinho, dando um toque para que ela se calasse. E a mãe continuou. Quando ela parou, agora sou eu. No mesmo tom de voz eu conversei com ela, como ela estava exaltada? Não. Porque se eu for conversar no mesmo tom de voz, ela vai continuar exaltada. Então Deus não potencializa o pecado na nossa vida. Ele não faz isso, ele não potencializa o pecado na nossa vida. Ele quer o quê? Que a gente volte atrás. Só isso. E ele chama a gente pelo nome, não pelo pecado. Complementando a fala dele, nesse tema que o pastor abordou, é nítido que no Salmo 130, a grande aflição do salmista estava relacionada aos seus próprios pecados e aos pecados do povo. Porém, a esperança do perdão também é retratada neste cântico. Tanto que
Ele cita que o retrato do pecado descrito no Salmo 130, no verso 1 e 3, é algo que nos separa e nos afasta de Deus. Já o retrato da esperança, descrito no mesmo Salmo, versos 6 e 8, é algo que nos aproxima e nos leva à presença de Deus. Como cristãos, crentes, nós somos parte de uma comunidade. E o que impacta uma parte da comunidade afeta a todos, porque nós somos o corpo de Cristo. E com relação à questão da misericórdia, eu estava lá procurando no versículo da Bíblia, ainda sobre aquela questão da misericórdia de Deus, se Ele é eterno, eu posso ficar brincando com Deus. Eu fui procurar aquele texto muito conhecido da igreja, quando a gente dá estudo bíblico, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, só para reforçar a temática anterior, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então a gente tem a oportunidade de dizermos como o salmista, de nos arrependermos, voltarmos a praticar as primeiras obras, como é citado até em Apocalipse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. E aí o que acontece? A partir daquele momento, saber zelar como mordomos, aí eu quero responder bem um tempo para o irmão, como mordomos da casa do Senhor, do templo do Espírito Santo, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Herbert. O Herbert tocou num ponto interessante do Salmo 130, irmãos. É que o salmista, ele reconhecia que nós éramos um povo. Ele reconhecia que era um povo. O que afetava um deveria afetar outro. E eu pergunto hoje, somos um povo ou não? Sim ou não, irmãos? Mas será que o que afeta o meu irmão me afeta? Só para você pensar. Será que quando você vê um irmão sofrendo, um irmão com problemas, afeta você? Aí, o que a Mirlane falou, irmãos, que se a problemática da igreja não me afeta, eu tenho que estar preocupado comigo. Sabe, se eu ver o irmão sofrer, eu não sou motivado a ajudá-lo, eu tenho que me preocupar comigo. Se eu olho para um mundo cético e se vou me tornando pela problemática também da igreja cético, eu tenho que ficar preocupado comigo. Porque se eu não me preocupo com a comunidade que um dia vai estar com Cristo no céu, aonde Deus instituiu para que nós sejamos, segundo Paulo em Coríntios, um corpo, eu tenho que me preocupar comigo. Porque de duas uma, ou eu não quero fazer parte desse corpo, ou eu já não faço parte, eu estou aqui, mas não faço parte desse corpo. Se doeu para ele lá, eu faço de outro corpo. E aí, eu vou mais fundo, irmãos, eu vou lá para o livro Caminho a Cristo, página 42, que diz assim, ou nós somos de Cristo, ou nós não o somos. Se o que afeta a igreja não está afetando você, perdão dizer, você não está fazendo parte desse corpo. Pastor, mas o que eu faço? Olha, Deus, Senhor, me ajude a fazer parte desse corpo, me ajude a sentir o que o meu irmão sente. No culto nós vamos contar a experiência do irmão aí, que eu admiro demais. Porque é um irmão desprendido, aonde ele enxerga, ou pelo menos os atos deles, o que Deus enxergava no passado, e enxerga hoje. E eu deveria enxergar. Só reforçando aqui, pastor, que não tem que ser um caso isolado. O problema da Ana está me afetando, porque a Ana é minha amiga, está me afetando. Mas o problema do irmão Kex não está me afetando, porque a gente não é amigo, então não está me afetando. Isso não é fazer parte de um corpo. A gente começa até a ser egoísta quando eu me preocupo só com quem eu quero, com quem eu gosto, com quem eu amo.
Ainda tem um outro caso, que é aquele caso que eu falo, irmã, poxa, coitadinho do irmão Tony, está trabalhando no sábado, estou tão preocupada. Isso não é que está me afetando, eu quero disseminar aquilo que eu não deveria. Então, aquilo que está afetando um corpo todo, tem que ser problemas até de pessoas que não são próximas a mim, mas me entristeceu porque eu estou vendo o meu próximo numa dificuldade. Já te dou a palavra, mas Milane, quando esse irmão fala assim, coitado, porque ele trabalha no sábado, ainda é bem passivo. Pior que ele diz assim, é bem feito, já estava afastado de Deus, já era para ter saído há muito tempo. Não, é verdade. Verdade, irmãos. Tem alguns que quando o irmão pega e sai, diz, olha, eu vou falar, eu não queria falar não, mas esse irmão já era para ter saído há muito tempo. Sabe, irmãos? Aí o irmão que saiu não está no corpo, e aquele que está falando já está fora do corpo há muito tempo. Antes do outro sair, ele já estava fora. Herbert. Com todo respeito aos irmãos que estão aqui na igreja, que tiveram a mesma origem que eu, na igreja Católica Apostólica Romana, antes de conhecer a verdade eterna, nós cantávamos muito, né? Aquele louvor que diz no seu texto mais ou menos assim: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Quando o pastor estava mencionando agora a questão de eu me preocupar, amar meu próximo, ver ele numa circunstância ruim e querer ajudar, é algo que mostra que a pessoa é cristã, como o próprio Cristo, que se compadecia das pessoas. Então esse termo, essa raiz, eu acho imprescindível na vida de todos nós, para que o Espírito Santo dirija os nossos passos, as nossas ações, para a gente ser fonte de luz. E é maravilhoso quando nesse momento também nós demonstramos isso, auxiliando e cooperando na ação solidária adventista. Porque quantas pessoas resolveram abdicar do seu trabalho e tudo para servir a Deus fielmente? E quando Deus nos proporciona a termos R$10 e compartilhar R$5 cooperando com 1 quilo de alimento para a asa, estamos ajudando o nosso próximo. Isso é para a honra e glória de Deus. Querido irmão, aqui complementando o que você falou, o irmão Herbert falou do versículo 3 do Salmo 130, né? Se tu olhares as nossas iniquidades, quem subsistirá? Ninguém. O Espírito de Profecia já fala mais pesado, ele diz, olha, igrejas inteiras irão sucumbir até com os pastores. Mas graças a Deus que Deus olha o nosso coração. Graças a Deus que a nossa vida é uma vida de renovação, queridos irmãos. Todos os dias uma nova vida. Todos os dias deixando o passado para trás uma nova vida. O pecado só interessa realmente o que nossos irmãos falaram. Só interessa o diabo. Mas Deus interessa ao nosso coração. Mais uma vez, repito. Amém, irmãos. Feliz sábado. Está um pouco aqui meio misturado aqui, mas acho que eu estou falando basicamente terça-feira, né? Se tu, Senhor, observares a iniquidade. Lá embaixo tem uma perguntinha, né, que é justamente do Salmo 130, versículo 3. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Né? A essência da lição fala sobre misericórdia. Eu estava até lendo agora, vendo no dicionário, né, a palavra misericórdia, né? Ato ou efeito de você sentir misericórdia ou compaixão pela pessoa, né? E geralmente a gente sente compaixão, isso é da nossa natureza, irmão, né? Não é querer julgar assim igreja ou comunidade ou trabalho, não. A nossa tendência é a gente sentir compaixão das pessoas mais próximas. Quando a gente não tem muita intimidade com outra pessoa, né? Como o irmão falou, né? Ah, coitado, tá trabalhando sábado mesmo, fica uma coisa feia, né? E fazendo uma propaganda dos PG, né? O PG ele serve para justamente vocês criar uma amizade, né? Aí a amizade fortalece isso. Se o problema é não sendo compaixão pelo meu irmão porque eu não sou amigo dele, então vamos fazer essa amizade, então, né? Então a comunidade, nós somos muito mais que uma comunidade, somos uma família, né? E toda a família tem que se amar, tem que se conhecer. E a misericórdia vai ser natural. Assim como Deus, ele é o Deus da misericórdia, né? Nós também temos que seguir esse exemplo de misericórdia e compaixão.
Obrigado, Oscar. De fato, irmãos, o PG deve ser uma continuidade que a igreja deveria ter, que é a comunidade, o viver em comunidade. Na realidade, nós estamos comentando geral, não está assim dia a dia, porque a essência da lição é misericórdia e louvor. Inclusive na quarta-feira fala isso. Nós louvarmos a Deus, reconhecermos a Deus por essa misericórdia, como diz Lamentações 3, 22 e 23, se renova a cada manhã. Irmãos, coitado de nós se a misericórdia de Deus não se renovasse. Coitado de nós. Coitado, assim, a gente já tinha sido fulminado. Seria igual Nadab e Abiú. Ia trazer fogo estranho e Deus ia consumir. Eu seria o primeiro a ser consumido. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer essa misericórdia, louvando a Deus, mostrando para outras pessoas, sabe, que Deus, Ele pode todas as coisas. E quando a gente fala pode todas as coisas, a ideia nossa é a ideia materialista, irmãos. Nós ainda temos ainda espiritualmente, como Israel, nós estamos imaginando como Israel passado. O irmão está com câncer, ele pegou em algum lugar, por isso que ele está com câncer. Não, ele está doente, é porque ele está em pecado. Ou a família dele pecou. Ou a família dele pecou. E não é dessa forma. Eu preciso enxergar que nós estamos em um mundo de pecado, de dor, de sofrimento, de consequências dos nossos erros, que você vai estar doente, um momento ou outro. No passado tinha uma ideia assim, quem é vegetariano não vai ficar doente, nunca vai ter câncer porque não come carne. Errado, irmãos. Eu sou ovo aqui vegetariano há mais de 40 anos, fico doente. Conheci pessoas vegetarianas restritas que morreram de câncer. Por quê? Porque nós vivemos num mundo contaminado de vírus de tudo quanto é tipo, não é só alimentação. Mas eu preciso sempre reconhecer que, apesar de toda a problemática do mundo, as misericórdias de Deus são grandes, são eternas. E eu tenho que estar sempre louvando. Fiquei doente, eu tenho que louvar a Deus. Porque eu tenho um Deus para me orar, Ele para me orar. O mundo lá fora que não tem Deus, não tem que orar. Eu já contei para vocês, o irmão que foi assaltado, chegou na igreja e agradeceu. Eu disse, você agradeceu porque foi roubado? Eu não agradeci porque eu não fui ladrão. Imagine se eu fosse o ladrão. Então não foi por ser roubado. Então é conseguir enxergar, irmãos, que Deus, Ele vai ser sempre todo poderoso. E se eu reconhecer, eu vou ter motivos. Sempre vou ter motivos para engrandecer, para louvar ao nome do Senhor. Herbert e o Anderson vai encerrar, que nós temos 1 minuto para a gente encerrar isso. As expressões de misericórdia de Deus que nós encontramos no Novo Testamento, irmãos, se encaixam perfeitamente com aquilo que nós estamos estudando hoje no livro de Salmos, desse trimestre. Efésios capítulo 2, verso 4, narra que Deus apresenta uma misericórdia abundante, assim como o Salmo 136, eu só estou linkando. O livro de Tito 3,4 narra a misericórdia salvadora, assim como o Salmo 6, versículo 2. Lucas 1,50, que Deus apresenta a misericórdia protetora, assim como o Salmo 57,1. E Marcos 5,19 cita a misericórdia compartilhada, conforme similar ao que está descrito em Salmo 79,8. Como disse o pastor, que nós não venhamos esquecer de nenhum só dos seus benefícios, porque o próprio Salmo 103, que foi uma das temáticas de hoje, enumera as múltiplas bênçãos do Senhor, retratando mais uma vez as características desse Deus misericordioso, que Ele é um Deus benfeitor, Salmo 103, 1, 2, generoso, do versículo 3 a 6, fiel, versículo 7, 17 e 18, compassivo, do 8 ao 16, e soberano, do versículo 19 ao 22. E para encerrar eu digo, assim como o Senhor se lembra de suas promessas, eu quero só complementar a fala do pastor, assim como o Senhor se lembra de suas promessas, nós, o povo de Deus, temos a obrigação de nos lembrarmos da fidelidade de Deus e responder-lhes com amor e obediência. Amém. Glória a Deus, irmãos. A gente pode finalizar aqui lembrando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o constante amor dele. Amém?
Que bênção, né? Graças a Deus, que momento maravilhoso e ímpar que nós vivemos essa manhã, compartilhando da palavra do Senhor. Só lembrando aos professores, façam os apontamentos, tá? Façam os apontamentos nas unidades e logo após a gente vai encerrar esse momento maravilhoso que foi a nossa escola sabatina.